Acho que o Topuria tem poder pra mudar o mundo, mano. Se você vê como ele treina, é tudo muito suave. O Topuria tem um jiu-jitsu muito bom. Ilia Topuria, o favorito, vai nocautear o Oliveira bem rápido, na minha opinião. A gente já sabe que, quando o Charles leva uma porrada, ele balança rápido, sabe? Ele desmonta fácil. Mas no fim das contas, tem um motivo para os caras evitarem ir pra cima dele. Aquele jiu-jitsu ainda é uma ameaça grande. E o Topuria sempre fala que, além de ter as melhores mãos, também tem um grappling bom que a gente nem vê tanto. Mas será que ele vai querer ir pro chão com o Charles? Isso vai dizer muita coisa pra mim. Se eu tivesse que apostar, eu iria de Topuria nessa. O Ilia é um cara que, mesmo a gente não tendo visto tanto, confia muito no jiu-jitsu dele. Ele vai seguir o Charles no chão. Quando eu machuquei o Charles, foi o mesmo de sempre. Vários caras já machucaram ele, mas a gente não segue. Espera ele levantar para bater de novo. Acho que se o Ilia derrubar o Charles, ele vai seguir, entrar na guarda dele. E a gente já viu que quando os caras entram na guarda e jogam jiu-jitsu sem medo, o Charles começa a quebrar um pouco, sabe? Mas vamos ver qual Charles aparece. Torcendo pelos azarões, eu fico com o Charles retomando o trono e pegando o cinturão de volta. O Charles luta em pé de forma bem técnica, mas leva muitos golpes. O Ilia adora trocar porrada, gosta de encurtar a distância, desviar e contra-atacar. Ele é muito bom no dirty boxing. Sinceramente, não vejo onde o Charles pode vencer essa luta contra o Ilia. As chaves para a vitória do Charles Oliveira são: tem que sujar a luta, tem que encurtar a distância. Acho que ele precisa iniciar o clinch, puxar para as trocas de grappling, especialmente no começo. Não pode ficar só trocando em pé com ele. Não dá para tentar boxear. Mesmo com a guarda alta, ele ainda toma muitos golpes em looping por fora. E você não quer levar um desses do Topuria. Meu palpite é o Topuria. Ele é muito bom com as mãos. Sabe armar armadilhas e combinações. E acho que uma hora vai pegar o Charles. Cara, é muito difícil responder isso, porque o Topuria é muito bom, poderoso, explosivo, tem um jiu-jitsu ótimo também e uma defesa de queda excelente. Mas o Charles tem aquela aura, sabe? Ele sempre entra pra lutar com algo diferente e você nunca pode duvidar dele. Então, não sei. Espero que o Charles vença, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Topuria. Acho que o Ilia Topuria é a escolha segura, sabe? Se fosse pra apostar, imagino que ele seja o favorito. Não sei as odds, mas acredito que sim. A gente não pode apostar, mas sou fã do Charles Oliveira e sempre falei bem dele. Mesmo assim, eu estaria muito confiante em colocar uma boa grana no Ilia. Sim, o Charles tem poder de finalização, é imprevisível, perigoso, tem boas finalizações, bate forte, tem experiência e já foi campeão. Mas ele perdeu algumas recentemente, perdeu bastante no peso-pena, já levou muito dano. Esse estilo agressivo dele torna as lutas emocionantes, mas também é um problema contra um cara como o Ilia. Sim, eu tô com o Ilia. Acredito nele. Pelo estilo dos dois e pelo que já vimos, o Charles é bem agressivo, faz lutas empolgantes. Por isso a galera gosta tanto de ver ele lutar. Mas se ele vier com essa agressividade toda, vai abrir espaço para o Ilia aproveitar. O Ilia tem poder, sabe trocar porrada. Se o Charles avançar assim, até pode acertar algo, claro, mas também vai se expor. Ele é atingível quando vem em linha reta daquele jeito, com a guarda meio aberta e o queixo levantado. O Ilia pode aproveitar isso e acertar forte. Talvez o Charles tente usar ajoelhadas. O Ilia pode se preocupar com isso e se defender mais no começo. É interessante porque a gente não sabe como o Ilia vai reagir sendo pressionado. Talvez o Charles tente enganar, dizer que vai pra cima, mas na verdade ir pro chão. Vamos ver. Mas se ele fizer o que sempre faz, acho que dá Ilia. Olha, tenho muito respeito pelo Topuria. Tô inclinado a ficar com o Topuria nessa luta. É que o Charles tem o hábito de deixar o queixo meio alto. Ele é fácil de acertar. Lembra o Ed Alvarez moderno. Leva pancada, balança e depois volta pra ganhar. Mas a diferença é que o Charles tem finalizações e grappling de alto nível. Quando ele te machuca, não precisa só te nocautear. Pode pular no teu pescoço e finalizar de qualquer jeito. Triângulo, guilhotina, pegando as costas. Ele consegue acabar com a luta de qualquer posição e ainda tem potência nas mãos. É um lutador sujo no bom sentido, perigoso e muito bom. Quando o Ilia acerta alguém, a gente vê o que acontece.
Então, o lance dessa luta é que a grande dúvida é se aquele primeiro golpe que o Ilia encaixar vai apagar o Charles Oliveira. E se o Charles não vai conseguir se recuperar disso. Essa é a maior questão aqui. Tipo, o que quer que o Ilia acerte primeiro no Charles, será que vai apagar ele de vez? Ou será que a gente vai ver o Charles machucado, se levantar, voltar pra luta e de algum jeito conseguir uma finalização? Se o Ilia nocautear ou conseguir um TKO, não me surpreende. Mas se o Charles vencer com uma finalização ou até com o nocaute dele, também não me surpreende. Essa luta tá muito em aberto, galera. Muita gente tá descartando o Charles Oliveira. Mas é nessas horas que ele aparece bem. Ele brilha como azarão. Não sei quantas vezes já duvidaram desse cara e ele conseguiu dar um jeito de vencer. Então, na minha visão, essa luta vai ser decidida provavelmente nos 3 ou 4 primeiros minutos do primeiro round. Porque o Oliveira vai ser tocado e aí vem a dúvida. Será que o Ilia vai acertar algo que apague ele de vez? Ou só machucar e o Charles encontrar um jeito de voltar? Essa é a questão principal nessa luta. Se eu fosse um apostador nessa luta e o Charles Oliveira é o azarão, tipo, o Charles Oliveira é um dos melhores lutadores do mundo para apostar como azarão. Então, é isso que eu tinha para dizer. Se você assistir uma das lutas antigas do Topuria, ele abaixa muito a cabeça, o tempo todo. Consigo ver o Charles acertando uma joelhada bem no meio, ou até um chute frontal, porque o Ilia tem uma base tradicional de boxe do jeito que ele entra. E uma boa forma de vencer um bom boxeador é com um Muay Thai. Um cara com um bom Muay Thai pode pegar um boxeador, e o Muay Thai do Charles não é incrível, mas é bom. Então ele tem chance sim. No chão também tem chance, não dá para descartar ele. Mas se me perguntar se eu acho que ele vence, se eu apostaria nele, não. Eu quero que ele ganhe, mas dou vantagem pro Topuria. Eu vejo o Ilia muito afiado com as mãos, mano. Muito preciso. Chutes nas pernas, acho que ele não vai usar tanto, a não ser que o Charles lute mais à distância. Se lutar assim, tem que estar pronto para bloquear os chutes. Acho que o Charles deveria usar o tip, fingir o chute, mexer as mãos, criar dúvida na cabeça do Ilia. É uma luta boa, mano. Uma lutaça. Mas eu não gosto de duvidar do Charles, porque ele é iluminado, cara. Tem algo maior com ele. E ele já provou várias vezes. Mesmo depois de ser pego, ele volta. Muita gente chamou ele de fraco no passado, mas ele não é. Vai lá lutar e me diz como é que é. Tô pensando aqui. Será que o Charles consegue finalizar ele? Mas tem que levar para o chão primeiro. E tem algo no jogo de chão do Ilia, do jeito que ele fala com confiança. Eu acredito nele quando fala daquilo. Mas é o Charles do Bronx, mano. Se ele conseguir derrubar, aí sim vamos ver o grappling de verdade. Ninguém testou o Ilia no chão de verdade ainda. Mas nessa luta, eu vou de Ilia Topuria. Sim, o Charles Oliveira é um artista marcial fenomenal. Mas o problema com o Oliveira, e eu também tenho isso, é que quando penso nele, tem uma espécie de highlight mental dos lutadores. Quando ouço o nome de alguém, minha mente já começa a passar cenas deles. Com o Khabib, por exemplo, nunca vejo ele recuando. Mas com o Charles, vejo ele sendo derrubado, fazendo movimentos estranhos no chão, com a cabeça em posições ruins para tomar golpes, ou encostado no cage com o ombro machucado. Essas imagens constroem o personagem na minha cabeça. E por causa disso, consigo visualizar o Ilia Topuria acertando um golpe forte, derrubando o Charles e sendo inteligente o bastante para não seguir para o chão, apenas apoiando a mão na cabeça dele e continuando a golpear até o árbitro parar a luta. Para mim, esse é o cenário mais provável. Os dois gostam de avançar, de pressionar o adversário. O Charles marcha para frente com aquelas joelhadas, solta chutes altos pesados e tem a melhor guarda do MMA. Quanto mais a luta avança, mais acho que vai pender para o Ilia, por causa da postura dele, da pressão paciente e do trabalho no corpo. Mas nos primeiros rounds, o Charles é perigosíssimo. Pode acertar uma joelhada no meio da cara, um chute na cabeça, igual fez com o Jai Herbert. Meu coração, como o Suji também disse, quer que o Charles Oliveira vença. Mas meu cérebro diz Ilia Topuria. Quer saber?
Tô indo de Ilha. Não, esquece. Eu vou de Charles Oliveira, vence por nocaute técnico. Boa pergunta. Depende, cara. Depende de quem conseguir impor seu jogo no MMA. Se o Charles conseguir levar para o chão, ele finaliza fácil. Mas se o Topuria acertar ele, vai apagar. São duas opções. Quem conseguir fazer o plano de luta funcionar. Nunca se sabe. Mas se o Charles tiver uma pequena chance, ele finaliza. Por isso, o Charles é sempre perigoso. Quem eu acho que vence? Eu coloco 50 e 50. É parelho. Faz sentido. Quando olho para essa luta e penso em como o Charles poderia vencer, só consigo ver o Ilya como um cara sólido em tudo. Se o Charles encurtar a distância para entrar no clinch, ele vai cair bem na zona de ataque do Ilya, especialmente nos golpes no corpo. Já vi ele em treinos derrubando caras com socos no corpo, colocando mesmo no chão. Acho que o Charles vai ter que tentar atacar de longe, como fez com o Michael Chandler, e torcer para o Ilya cometer um erro, baixar a guarda em algum momento, para então machucar e tentar finalizar. Mas fora isso, vejo o Ilya Topuria entrando e se tornando o próximo campeão de 2 divisões. Ilya Topuria, eu vi que ele está como favorito nas casas de aposta agora. E o Charles Oliveira como azarão. Meu Deus, devo estar louca. Eu literalmente estava pensando em como falar isso nesse vídeo. Porque tenho tanta coisa para dizer sobre como acho que o Charles pode levar vantagem sobre o Ilya. E não é que eu acho que o Charles deva ser o favorito. Para deixar claro, eu ainda acho que o Ilya vence essa luta. Mas essas odds, pra mim, são absurdas. Ilya Topuria é o único cara que tá fazendo tudo aquilo que eu sempre falo que deveria ser feito. E mesmo assim, eu tô inclinando pro Charles. Como cheguei nessa conclusão? Eu respondo: tamanho importa. E essa é a primeira vez dele subindo de categoria. Quando dizem que eu não sou tão grande, acho que é porque talvez eu não seja o mais alto. Mas meu peso não vai ser menor que o do Charles. Mesmo depois da reidratação, vou estar talvez até mais pesado que ele. Na verdade, esse foi um dos motivos pelos quais subi para o peso leve. Eu precisava me matar para bater os 66 quilos. Então não sei o que querem dizer quando falam que sou o menor da luta. Mas, como eu disse, eles vão descobrir que não importa o quão alto você vai acabar no chão, apagado. É isso que acontece quando tem um cara como eu na sua frente. E eu estou ouvindo as entrevistas do Ilya. Minha preocupação com o que ele fala é só uma. Ele vive dizendo o quanto está curtindo lutar nos 70 quilos. Ele até fez uma metáfora. Comparou com viver na praia, enquanto cortar para 66 quilos era como viver no deserto. Dizia que o estilo de vida era muito sofrido, muito desafiador. Mas o sofrimento é uma parte essencial desse jogo. É parte daquele momento em que você sai do vestiário e se faz a pergunta final: eu mereço vencer? Sacrifiquei mais que o outro cara? É importante que sua resposta seja sim. E pela primeira vez, o Ilya deixou de lado parte desse sofrimento, dessa renúncia. Acho que o Charles vai forçar ele, vai andar no meio do fogo. Acredito que o Charles vai atravessar isso tudo. E vou dizer, a história vai mostrar que estavam errados sobre esse sábado. Eu aposto em Charles Oliveira por nocaute técnico.